Bom, gente, começamos então? Se a Rosana der o ok, né, com o polegar, eu começo. Hã? Ah, tá bom, então. Bom, então, pessoal, bom dia a todos, tá? Com satisfação que a gente está aqui para apresentar esse painel, não só os resultados da pesquisa que a gente obteve, mas também a visão de alguns dos principais participantes aí ao longo desse primeiro ano de atividades, tá? Eu vou me basear em algumas lâminas, né? Primeiro para fazer a introdução e posteriormente para apresentar os principais resultados, e depois nós vamos ter, então, uma atividade mais interativa com a posição de cada um dos participantes e a discussão que vai haver, provavelmente, né, entre os demais assistentes e com base nos resultados, tá? Então, eu vou compartilhar algumas imagens aqui para a gente começar. Acompanham? Está visível? Perfeito. Tá. Sim. Bom, então, obrigado. Então, o nosso painel trata do impacto da pandemia de Covid nas micro, pequenas e médias empresas do Brasil, né? Nós estamos dentro da divisão do ENAM da ANPAD de Estratégia e Organizações, sala 2, né? E hoje é o dia 8 de outubro. O propósito do painel, né? Foi desenvolvido em 2021, basicamente, né? Uma pesquisa sobre o impacto da pandemia de Covid nas micro, pequenas e médias empresas no Brasil, né? Através de um observatório ibero-americano de micro e pequenas empresas, que foi estruturado em fins do ano passado e do qual o Brasil começou, a partir de um conjunto de colegas e de universidades, né? Começou a participar ao longo desse ano. Então, nosso intuito, o propósito do painel é fazer a apresentação de alguns desses resultados e, com base na experiência, nas linhas de pesquisa, nas abordagens dos diferentes pesquisadores que integraram aí a atividade, então, analisar o tema a partir de diferentes enfoques e o aprendizado que se pode ter a partir dos resultados que a pesquisa indicou, né? Se pretende, com isso, então, abrir essa discussão, né? No sentido de levar à frente esse tema, aprofundá-lo ao longo do tempo, né, nos próximos anos, como a gente vai ver a importância que ele tem, não só na economia nacional, mas também em outras, né, e a representatividade que isso tem para a própria sociedade como um todo. Quem participa aí do nosso painel, né? O Ernesto Giglio, da Unip, a Ilka Machado, da UNOESC, né? Eu, o Peter, da URGS, e o Wilker, representando a PUC de Minas Gerais, né? Então, eu vou pedir a cada um aí que rapidamente, né, se apresente, dando a sua linha, né, de pesquisa, e, enfim, a maneira como ele se envolve, né, o relacionamento que ele tem com a pesquisa. Por favor, Ernesto, queres começar? Pode ser na ordem que está ali. Muito bom dia a todos, então. Meu nome é Ernesto Giglio, né? Sou professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unip, Universidade Paulista, aqui em São Paulo. A nossa área de concentração estuda redes interorganizacionais nas suas manifestações. Atualmente, minhas áreas de interesse são as relações que ocorrem nas redes, a questão da governança, dos conflitos e das assimetrias. Quando for comentar sobre os resultados, então, eu falo um pouco o que eu vi nessa pesquisa sobre esses aspectos. Quero já agradecer aqui ao Peter o convite que fez, né, para a gente participar da pesquisa, a universidade toda, os colegas que estão aqui, e também a possibilidade da gente participar desse painel. Vamos ver, né, uma discussão interessante. Estou vendo colegas aqui que são também da área de redes. Espero que eles me ajudem quando nós chegarmos lá na parte de discussão. Bom dia, sou a professora Ilka,
vinculado ao doutorado da Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Chapecó. A linha de pesquisa Sustentabilidade, Empreendedorismo e Desenvolvimento do Território, e nós temos um grupo de pesquisa que é Empreendedorismo, Empresas Familiares e Inovação. Quero agradecer aqui a participação dos meus colegas, professora Ieda, professor Fábio, professora Graciele, lá da UNOEST, que contribuíram, né, para os resultados. Eu estou aqui na qualidade de representante deles, e agradeço também os participantes, e espero que tenhamos um bom debate, né, sobre, eu especialmente na minha linha, né, na minha trajetória que me acompanha aí, sobre empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Bom, de minha parte, né, meu nome é Peter. Esse nome tão brasileiro, tão baiano, se deve ao fato de eu ter nascido em Copenhague, na Dinamarca, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, depois eu tenho especialização, mestrado, doutorado em engenharia de produção, e agora eu estou no terceiro pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Fui professor durante 20 anos da PUC, onde eu fui, inclusive, coordenador do programa de pós-graduação em administração, e na URGS agora eu estou como pesquisador, colaborador do programa de pós-doutorado, né? A minha relação com a FAED-PIME, que é a instituição, vamos dizer assim, originária desse observatório, ela remonta a 2011, a partir do que eu comecei a tomar parte na criação e na observação, no acompanhamento de diversos observatórios ibero-americanos, né? E a partir disso é que surgiu a ideia, então, de constituir o Observatório Nacional, como a gente vai discutir mais adiante. As minhas linhas de interesse são similares às do Giglio, né? Eu trabalho com relações interorganizacionais e diferentes tipos de arranjo, né? Então, vocês têm aí clusters, cadeias de suprimentos, redes de empresas, enfim, outros tipos de arranjos, né? APLs também, estratégia, competitividade e desempenho, né? De fato, eu queria agradecer também aos colegas que estão participando e informar os demais assistentes que existem uma série de outros colegas que deram contribuições relevantes à pesquisa esse ano, mas que, claro, por óbvio, em função do volume de pessoas que nós podemos ter num painel desses, não estão participando. De qualquer forma, vai o meu agradecimento a todos, né? E deixo a palavra para o nosso outro colega se apresentar aí, o Vilca. Muito obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado, pessoal. Eu sou o Wilker, eu estou vinculado ao programa de pós-graduação PPGA da PUC Minas, como aluno de pós-doutorado. A minha orientanda é a Gláucia Vale. Também sou professor na PUC Minas Virtual e também no Cefet. O meu interesse de pesquisa é muito relacionado a inovações disruptivas. Eu também tenho interesse em estratégias, desenvolvo alguns trabalhos em termos de redes sociais. E neste pós-doutorado, a gente está desenvolvendo um trabalho muito voltado para estratégias de enfrentamento de crise. Então, eu aproveito então bem para agradecer ao Peter e os demais colegas por essa oportunidade de estar aqui, e todos vocês também pela participação, e a gente vai desenvolver um diálogo bastante interessante, com certeza. Obrigado, Vilker. Bom, então, feita essa pequena apresentação inicial, que depois nós vamos ter oportunidade de aprofundar com o conhecimento, a expertise, a experiência dos diferentes colegas, eu vou voltar com algumas lâminas, né, para mostrar para vocês alguns dos resultados da pesquisa que vão embasar depois as discussões, as posições e as análises, tá? E provavelmente o questionamento dos assistentes também. Todos veem aí? Está claro? Bom, a nossa agenda, então, para hoje, né? Como eu comentei brevemente aí, a apresentação dos resultados da pesquisa, depois um bloco de apresentação das análises e argumentos de todos os painelistas, né, sobre o tema, enfim, e o que for relevante, o que no concernente aí ao que nós estamos abordando. Um espaço para perguntas, questões dos participantes externos, né, com a participação dos painelistas, discussão, debate. Uma etapa final, então, rápida também, de convite aos participantes para participar das atividades futuras do observatório.
e, finalmente, aí o encerramento do evento. Né? Bom, então, rapidamente, o Observatório Ibero-Americano de Micro, Pequenas e Médias Empresas, né? MIPIMES significam micro, pequenas e medianas empresas, né? Ele foi criado no segundo semestre de 2020. Tá? Ele é, na verdade, uma iniciativa de aliança de redes de pesquisa internacionais. Né? Reúne a SCUM, a Cladeia, que é bastante conhecida aí no meio de administração, a FAED-PIME, que é, vamos dizer assim, o principal alicerce, e a Rede Motiva. Né? Com isso foi criado, então, replicando o que já existia em alguns países, né? O Observatório Ibero-Americano de MIPIMES, que se destina a realizar pesquisa, análises acadêmicas e empresariais de uma forma periódica, né? Então, não é um evento, a ideia é que ele seja perene ao longo do tempo, discutindo estratégias, expectativas, demandas e dificuldades dessas empresas, né? Fornecendo informações relevantes aí para a tomada de decisão, né? Então, esse é o grande objetivo. E ele toma, vamos dizer assim, como grande modelo, na verdade, um modelo europeu, né, que existe nessa linha. Tá? Bom, em termos de América Latina, né, e de Iberoamérica, participam hoje cerca de 125 pesquisadores, né, de um mesmo número ou um pouquinho menor de universidades de 15 países, onde vocês têm aí participação do Espanha, México, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, enfim, né? E nós o Brasil que ingressou esse ano, né, juntamente com o Uruguai. Os outros países já vêm atuando há mais tempo nisso, né? A pesquisa realizada em 2021, né, ela conseguiu no seu total cerca de 9.500 respostas válidas, né? Ou seja, é um banco de dados bastante satisfatório. E com esse dado, com essa pesquisa, nós estamos gerando um relatório nesse primeiro momento internacional do que foi encontrado para a OCDE, que foi a demandante do projeto, e já há uma nova demanda sobre sugestões de ações, né, com base nessas dificuldades ou nessas situações encontradas. Tá? Então, com o apoio da FAED-PIME, né, a URGS recebeu, então, a encomenda, né, a demanda, né, para a criação do Observatório, Comitê Brasileiro do Observatório, né, o que acabou ocorrendo entre janeiro e março desse ano. Né? E graças à contribuição aí de diversos colegas que julgaram relevante a participação e aplicaram seu esforço aí, né, o observatório foi constituído nesse primeiro ano com a participação de 14 universidades, né? Entre as quais, então, a URGS, a PUC, Rio Grande do Sul, a Unicinos, UNOESC, Unisul, UFSC, né? Parcialmente, a SPM São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de São Paulo, a Universidade Mackenzie, a Unip, a PUC Campinas, a PUC Minas Gerais, a Universidade Federal do Sergipe e a UNAMA, né? Eu informo que até o final desse ano ainda vai ser feita uma nova chamada para universidades que queiram se integrar ao grupo e participar no próximo ano, assim como outras instituições, como o SEBRAE, né, FEComércio, Federação e assim por diante. Tá? Bom, tratando especificamente, entendido esse ambiente inicial, né, tratando especificamente da pesquisa, dos seus resultados. Então, o tema da pesquisa já foi mencionado, né, o impacto da pandemia de Covid nas micro, pequenas e médias empresas em 2021, né, e os tópicos que a pesquisa aborda foram dados gerais das empresas, o impacto econômico, o impacto na organização, a existência ou não da atividade inovadora, o acesso a financiamentos e indicadores de desempenho como um todo. Foi aplicado um questionário do tipo quantitativo, né, uma pesquisa tipo survey, que é o mesmo em que foi aplicado em todos os países para permitir a comparabilidade. E no caso brasileiro, nós tivemos 786 questionários válidos no país. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, aí dos dados gerais, né, das empresas que participaram da pesquisa. Vocês vão observar que os números de participantes variam, porque nem todas as empresas responderam a todas as questões existentes no questionário, que eram por volta aí de 35 a 40 questões. Né?
Então, vocês têm bastante representatividade nas empresas, nos segmentos da indústria, construção, comércio, serviço, né? Outros, né, que por vezes têm resultados distintos, é interessante perceber isso. Aqui dentro estão, por exemplo, as empresas de tecnologia de informação e outras, né? Os estados cobertos foram 6 ao todo, né? Claro que o maior número de participantes se deu no eixo sul-sudeste, né, em função até do maior envolvimento com a própria rede. E aqui embaixo vocês podem ter uma ideia, né, vamos dizer assim, da distribuição. Né? A maior parte das empresas eram microempresas, né? O número seguinte, a indicação, o percentual seguinte era de médias, de pequenas, né? E finalmente um número menor de médias. Né? Bom, vamos ver então alguns dos resultados, né? Em termos de idade média das empresas, né? O que nós temos aí? Uma média de 18,1 anos. Elas se aproximam mais, então, das empresas chamadas jovens, com menos de 10 anos, do que das maduras, né? E a maior parte das empresas de característica familiar, realmente, né? Essa é uma característica relevante nesse porte de empresas, tá? Bom, com relação ao gênero, né, do principal gestor da empresa, né? De uma certa forma, era de se esperar, né? O gênero masculino é o que representa aí 2/3, né, dos gestores das empresas. E, em termos de nível universitário, um dado que impressionou um pouco, porque pesquisas anteriores não têm mostrado exatamente isso. Inclusive, devido a essa alteração, né, muitas vezes se atribui os problemas, né, que as micro e pequenas empresas têm. Aqui, mais de 2/3, né, das empresas, os gestores principais tinham um nível superior, né? Claro que, eventualmente, ainda esse nível superior não é na própria área, no segmento de atuação da empresa. Bom, com relação ao fato das empresas terem sido beneficiárias de algum tipo de subsídio externo ou principalmente governamental devido à pandemia, o que se viu é que mais ou menos 20% das empresas realmente foram objeto, né, receberam algum tipo de benefício governamental. Em função do tempo, isso não vai poder ser explorado aqui, né? Mas eu já adianto para vocês, né, que no webinar do dia 20, quando vamos abrir mais os dados, uma coisa que chama atenção é que as empresas que, de uma forma geral, acabaram, vamos dizer assim, convivendo melhor com o período da pandemia, foram aquelas que não receberam os benefícios, os subsídios governamentais, né? Em relação ao teletrabalho, né, o que se verificou? 21% das empresas, né, atuaram em teletrabalho, tiveram funcionários atuando em teletrabalho, mas o mais curioso é que 35,4% delas, de uma certa forma, estimam ampliar isso ao longo dos próximos anos, né? Especificamente aí no período para 2022. Em termos de evolução do quadro de trabalhadores, né? O que a gente observa? Na cor cinza, a variação de 2019 para 2020, e na cor amarela ou na cor laranja, a previsão para 2021. Né? O que nós tínhamos? O maior índice em 2019, 2020 foi a estabilidade, mas tivemos aí cerca de 30% diminuindo o seu número de funcionários. Né? E a previsão para 2021, né, na verdade, é bem menor, ou seja, um cenário otimista, né, de que reduziria as demissões e se teria uma manutenção, né, um maior número de empresas mantendo o seu quadro de funcionários, né? Mas uma diminuição não significa que elas voltariam ao número de funcionários do estágio anterior, né? Mas uma manutenção, tá? Falando agora do impacto econômico, aí, a questão das vendas, né? Então, no período de 2019 a 2020, quase 50% das empresas teve as suas vendas diminuídas, né? E esse percentual de diminuição foi de cerca de 12%. Né? Quer dizer, houve uma queda significativa aí nas vendas e, por conseguinte, aí no faturamento das empresas. Tá? As expectativas, né, para 2021, que é o ano que nós estamos agora atravessando, né, por isso uma certa pressa na divulgação desses resultados, para que eles sejam atuais, né? A expectativa, né, no primeiro semestre,
olhando de 2020 para 2021, a expectativa era que o primeiro semestre apresentasse uma pequena melhoria, né? 33% das empresas acreditavam nisso, mas que essa melhoria seria bem maior, né, no segundo semestre, né? E, consequentemente, né, uma expectativa de que a manutenção e a diminuição das vendas cairia bastante, né? Ou seja, uma expectativa positiva também que se tinha. Talvez se a pesquisa fosse feita hoje, nós tivéssemos aí uma alteração, né, em função dos recentes resultados aí de inflação e de outros itens, né? Bom, alguns dos principais indicadores, né, claro, existem outros, mas os que foram observados foram o nível de faturamento, rentabilidade, produtividade, realização de investimentos, nível de dívida e nível de liquidez, né? O que a gente observa, né? Que os itens mais mencionados como tendo grau de impacto, alto grau de impacto negativo, né, e sendo mencionado por um maior percentual de empresas, né, foram o nível de faturamento, rentabilidade e produtividade, né? Mas o curioso é que, ao mesmo tempo, esses 3 itens também são aqueles mencionados, claro, por um número menor de empresas, mas que tiveram um impacto positivo nesses indicadores, né? Ou seja, a crise não foi completamente negativa para todos os segmentos, né? De acordo, se a gente segmentar por diferentes áreas econômicas, vai se perceber que alguns setores, né, realmente tiveram um benefício desse processo, apesar da maioria ter sofrido negativamente e um impacto bastante elevado, né? Em termos de internacionalização, né, 8,2% das empresas pesquisadas, elas realmente têm vendas internacionais, né? E a média representa até por volta de 33% aí sobre o total de venda das empresas, né? Agora, o que mais foi percebido, né? Em termos de percentual de empresas que sentiram negativamente os efeitos da Covid na internacionalização, né? Foi o volume de negócios no mercado internacional, tá? 43% das empresas afirmaram que isso teve um impacto negativo e, principalmente, né, o número de países de destino, né? Ou seja, a logística internacional para aquelas que exportavam, é claro, né, trouxe problemas com impacto bastante relevante aí na escala de avaliação. Tratando agora do impacto nas empresas, né, envolvendo aí os seus clientes e fornecedores. Então, essa questão do relacionamento interempresarial é que foi observado, né? Os indicadores, né, aqui mais mencionados foram: a cadeia de fornecedores foi afetada, né? Ou seja, as empresas sentiram realmente as dificuldades nos seus relacionamentos comerciais entre as partes, tá? E as condições de pagamento dos clientes se tornaram mais longas, né? Quer dizer, isso também trouxe dificuldades no relacionamento entre as empresas. Nós vamos ver depois que isso obrigou as empresas a uma readequação, né, internamente, tá? Também tiveram outros pontos aqui, como o cancelamento de pedido dos clientes, que aumentou significativamente, né? Se tratando das atividades operacionais, né, o que mais chamou atenção é que, na verdade, as ofertas, né, as condições comerciais e as ofertas de produtos e serviços tiveram que ser modificadas para atender novos clientes, aqui entendidos como aqueles novos que ingressaram, né, na relação, ou mesmo aqueles anteriores que começaram a exigir outras condições, né? E isso levou a mudanças específicas no nível operacional. Vejam que isso tem relação com a questão anterior, que é o problema do relacionamento comercial entre as empresas, né? O B2B, né? Dentro da própria cadeia, tá? Finalmente, em questões de atividades estratégicas, também houve, né, a necessidade de uma adequação das empresas, né? A preocupação maior se situou, né, em termos de gerenciar a liquidez, a manutenção, a sobrevivência da empresa. E isso passou, principalmente, né, pelo cancelamento, né, de investimentos, né? Então, realmente, a redução de investimentos e de uma visão de mais longo prazo na empresa foi tomada, né, para conseguir atender questões imediatas com a liquidez, né, o capital de giro e a capacidade da empresa se manter
viva nesse processo, tá? Bom, falando um pouco agora da atividade inovadora, aqui igualmente tem algumas questões interessantes, né? Então, a inovação, então, foi avaliada de 3 pontos de vista, né? Produtos e serviços, né? Os processos e o sistema de gestão da empresa, né? O que a gente nota? Em termos de itens que foram mais mencionados pelas empresas, o maior percentual de empresas que atuou. Elas atuaram no quê? Na adequação interna ao contexto, né? Mudanças e melhorias nos processos produtivos, melhorias organizacionais e de gestão e melhorias no relacionamento comercial, né? Ou seja, uma clara tentativa de adequação interna a essas questões, né, impostas pelo impacto da pandemia. Curiosamente, né, os itens que apresentam maior grau de importância da inovação, né, são os que dizem respeito ao mercado externo, né, aos clientes das empresas e o seu mercado de atuação, né? Ou seja, as empresas atribuem mais importância à mudança e melhoria nos produtos e lançamento de novos produtos e serviços com forma de captar os clientes, né? Apesar da maior parte delas terem trabalhado no seu ajuste interno, né? A parte comercial aqui embaixo também diz respeito aí a essa própria melhoria no relacionamento com os clientes, né? Em termos de muito importante, se repete o quadro anterior, né? Ou seja, a visão nos clientes, nos consumidores diretos, né, como forma de manter o seu desempenho no curto prazo, levando também, né, a ajustes internos para poder se adequar a esse novo contexto, tá? No acesso aos financiamentos, né, o que se observou, né? 31% das empresas realmente recorreu, né, a recursos financeiros aí como forma de se manter no período, né? E as demais simplesmente não recorreram, ou porque não conseguiriam, ou porque tinham recursos próprios para se financiar, ou não julgaram necessário, né? Quer dizer, não viram necessidade. Daquelas que obtiveram financiamento aqui na direita, nós vemos que 41% julgou que as condições eram as mesmas que anteriores, né? 18,7% achou que as condições pioraram, 9,8% ainda não tinham o processamento da solicitação, ainda estava em andamento, e outros, né, 30%, então, informaram que o financiamento, a solicitação, não havia sido concedida, né? Então, na verdade, esse número aqui, em relação aos que pediram, né, ele é 30% menor. Então, nós teríamos algo em torno aí de 1/5 das empresas, né, realmente pedindo e chegando ao financiamento, à obtenção do financiamento, né? Bom, como é que variaram as condições de financiamento dos recursos disponíveis para as empresas, tá? Ao longo aí desse período de 2020? O que a gente observa, né? As empresas julgaram que os itens mais valorizados foram o prazo de reembolso ou pagamento exigido, né, que dificultou as condições, né? O tempo entre o pedido de financiamento e a resposta, as instituições financeiras tiveram mais tempo, né, ou exigiram mais tempo, necessitaram de mais tempo para avaliar efetivamente as condições, né, dos solicitantes, né? E, por fim, o volume de recursos que foi bastante reduzido, né? Isso que as empresas informam em relação, né, ao seu contexto anterior, tá? Em termos de indicadores de desempenho, aqui também há questões curiosas a serem observadas, né? Os indicadores foram avaliados em termos de qualidade, né, dos produtos, eficiência dos processos, satisfação dos clientes, capacidade e rapidez de adaptação às mudanças do mercado, crescimento rápido de vendas, rentabilidade, satisfação dos empregados e grau de absenteísmo, né? Os itens indicados como os que estavam melhor situados, né? Ou seja, aqueles itens que tinham um melhor desempenho que a própria empresa considerava frente aos seus concorrentes era a satisfação dos clientes, né? De fato, aqui é uma percepção da empresa, não se pode afirmar que isso seja completamente correto, porque não se fez a pesquisa com os clientes das empresas, mas sim com as empresas, né? A qualidade dos produtos, né?
Claro que esses dois itens estão muito vinculados aí à necessidade ou à tentativa da empresa conseguir se manter no mercado pela venda, né? Mas um ponto que aparece, né, também é a eficiência do processo produtivo, né? A pandemia levou à necessidade de algumas adequações internas, seja a redução de pessoal, né? Não investimentos, mas outras alterações, né? Formas de produzir, tudo isso para conseguir se tornar mais eficiente nesse período, né? E sobreviver às dificuldades todas do meio externo. Bem, de uma forma resumida e bastante simples, né? Isso era o que eu tinha para apresentar. O relatório é muito mais extenso, né? Nós temos segmentações pelo porte das empresas, nós temos segmentações por empresas jovens ou empresas maduras, pelas empresas que receberam ou não benefícios governamentais, enfim, né? Ele é muito mais extenso e tem bastante mais informação, mas como a ideia aqui era apresentar o trabalho desenvolvido, né, com a colaboração de todos os colegas, e permitir o debate, a discussão e até mesmo uma avaliação mais precisa da importância do tema, né, é que eu fiz um resumo, né, desses dados que todos os colegas colaboraram na coleta. E eu passo a palavra agora, então, aos participantes do painel, né, nessa ordem aí, para que eles se manifestem, enfim, com seu ponto de vista, a sua abordagem, assim por diante, né? Então, começamos com o Ernesto Giglio, depois a Ilka, o Wilker, e aí eu encerro depois com alguns comentários sobre a questão mais ampla aí do observatório como um todo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Peter. Se você puder terminar o compartilhamento. Sim, senhor. Isso, muito bem. Isso é um problema de idade, DNA. Né? Eu ainda não sei o que é isso. Documento de nascimento antigo. Bem, bom dia novamente, né, ao pessoal que entrou depois. Eu sou o Giglio, da Universidade Paulista. A nossa área de concentração é a área de estudo de redes. Então, eu vou ser bem breve aqui na minha exposição, para dar mais espaço para os outros colegas que são mais afeitos aos temas de estratégias e outras questões de redes. O meu olhar, que é sempre de rede, não viu muitos indícios nessa pesquisa. Tá? Essa pesquisa ela foi organizada de uma tal forma, né? Depois, quem quiser, a gente pode até mostrar um pouco o estilo do questionário. Ela foi organizada para as ações da empresa. Então, não existem questões sobre parcerias, né? O que você fez com o seu primo, com o seu vizinho, como é que você se uniu aos outros, como é que você usou redes sociais. Então, não existem questões diretamente vinculadas a essas ações coletivas. Então, eu refleti e eu pensei alguns dados que eu quero lançar aqui para vocês, e depois, no momento de discussão, a gente volta e debate isso. Tá? Nós sabemos, né, e aqui tem colegas que conhecem muito mais do que eu sobre as questões de estratégias em pequenas empresas, que as parcerias, as redes constituem realmente uma boa alternativa competitiva. Né? O próprio Peter, que é do Rio Grande do Sul, acompanha e acompanhou aquele programa de redes de pequenas empresas que iniciou lá muitos anos atrás e que rendeu bons frutos, sendo uma evidência incontestável de como aumenta a competitividade das empresas quando se trabalha em redes, tá? Então, olhando todas as respostas aqui desse questionário, né, dos que a gente teve acesso do Brasil, nós aqui pesquisadores, né, o Hansen está com todos os dados, mas ainda a gente vai compartilhar. Eu pensei que existe um tema de pesquisa a ser desenvolvido aqui no Brasil, ou mesmo na América Latina, que é exatamente isso, né? Quais são as ações coletivas, as ações de redes que podem ser empreendidas ou estão sendo empreendidas em função dessa situação que
parece, né, começa a se modificar um pouquinho para o lado positivo, porque alguns dados me chamaram a atenção na pesquisa. Por exemplo, um deles é: você pretende utilizar o e-commerce com mais frequência ou utilizar, caso você não utilize? Sim, 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 todo mundo, sim, sim, sim. O e-commerce, como a gente sabe, é uma ação, seja estratégica ou técnica, como você quiser classificar, que exige parcerias. Você não faz isso sozinho, você precisa de muitas outras organizações, né? E eu puxei aqui os possíveis artigos que estavam tratando de redes de pequenas empresas em situação de crise. Na literatura brasileira, eu encontrei 174 indicações, mas elas falam mais num discurso de sustentabilidade, de agenda social. As pequenas empresas, junto com ONGs, com o governo, seria responsável por uma mudança na ideia de que a competição, né, o modelo de competição isolada estaria chegando aos limites daquilo que é possível para as empresas, né? Acho que essa é uma boa linha de pesquisa. Me chamou a atenção, como o Hansen também colocou agora, que boa parte dos dirigentes são pessoas com curso superior, né? Essa é uma mudança interessante e significativa, né? Pequena empresa não é quem não sabe fazer nada e vai fazer algo desde a sua residência. E como os cursos superiores estão aos poucos, falando de parceria, sustentabilidade, responsabilidade social, é possível, né? Então, seria um tema de investigação, é possível que na cabeça desses dirigentes, que são pessoas que tiveram curso superior, esteja ali a semente de, puxa, preciso trabalhar junto com os outros, né? Sozinho está muito difícil. Tá? Então, e-commerce, ter estudado um curso superior, ter necessidade de conversar com os consumidores, com os fornecedores, com os apoiadores, tudo isso me leva a pensar que existe aí um campo de pesquisa e um campo de ação das empresas que seriam ações coletivas. Curiosamente, as parcerias com o governo não aparecem nem como ações realizadas e nem como projetos futuros. Apesar de muitos programas de apoio, é interessante, tem muitos programas de apoio. No caso das minhas entrevistas, alguns disseram que não dá, é muita burocracia e você fica preso a um sistema de pagamento que é difícil se livrar. Eu não conheço a fundo, né? Mas colocaram essas restrições, tá? Outro dado interessante é que as empresas mais antigas sofreram menos impacto, seja de clientes, seja de fornecedores, o que me leva a pensar, né, puxando aí os autores do passado, que é possível que laços mais fortes, que experiências do passado possam ter alguma força aí no momento de negociação, de não romper o negócio, os laços, mas tentar continuar, né, fazer acordos, conversar, tá? Essas respostas que no questionário estão espalhadas e que eu juntei, que é negociação com consumidor, negociação com fornecedor, possível ideia de um e-commerce, negociações necessárias em termos de quem tem aluguel, esses apoiadores aqui do meio, e a resposta de que a cadeia foi afetada. Isso tudo me mostra, assim, que, pegando lá uma das afirmativas do Noria, do Eccles, no famoso livro deles, da década de 90, assim, que todas as empresas estão em redes, mas às vezes elas não sabem que estão em redes, né? Falta essa consciência. Lógico que o questionário não perguntou isso. Talvez se perguntasse, eles dissessem, eu sei, é lógico que eu sei, mas o que eu posso fazer, né? Então, as respostas me indicaram que, numa situação de crise,
predominou aqui olhar para dentro da empresa e tentar refazer as coisas. O capital humano, a infraestrutura, o modo de oferecer os serviços, a qualidade dos produtos, é isso que se mostrou. Vamos olhar para dentro e vamos refazer a coisa. Mas eu acho que teve o olhar para fora também, né, que o questionário não perguntou. Não estou criticando o questionário, estou dizendo que ele tem um foco. Né? Pode ser que na próxima pesquisa do ano que vem, se a minha macumba for forte, o tema de sustentabilidade que a gente enviou lá como proposta acabe predominando, e aí não vai ter jeito, vai ter que ter perguntas sobre redes. Tá? Se não, vamos ver, né? Acho que o Peter vai falar disso depois, que o tema do próximo ano ainda está sendo discutido. Tá? Então, esse é o desafio que eu coloco aqui, né, de, quem sabe, os colegas aqui presentes estejam interessados da gente fazer uma pesquisa paralela junto com esta, né, e que pudesse até ser apresentado ao PIMES, né, o Hansen pode dizer se isso é possível, já estou indo para o final aqui para não tomar muito tempo, sobre o que exatamente a gente pode enxergar de redes, de ações, de movimentos nessa situação. Pesquisa da GV desse ano mostrou que mais de 70% das pequenas empresas recorreram a redes sociais, né, que é uma das formas de redes, para continuar o seu negócio, e surgiu aí a figura do influenciador digital, né? E outros artigos, eu tenho os links depois, quem quiser ver, ressaltaram que a crise, né, com todos os problemas que a gente tristemente está vendo aí, também mostrou, dizem os artigos, tá? Cada um com a sua análise, mostrou com maior evidência que esse modelo de competição isolada, cada um por si, não está dando mais certo, que é necessário construir uma nova forma de pensar os negócios dentro de pequenas empresas. Eu só pesquisei pequenas empresas. Tá? Então, eu vou terminar a minha exposição usando a voz das meninas cantoras Share Sound de Petrópolis, para mostrar para vocês a coisa que todo mundo já sabe, mas que é sempre bom repetir, que a união faz a força. Acho que vocês estão vendo a minha tela, espero que o som também comece para todos vocês. É isso, pessoal. Eu morei no Jaçanã, então essa música tem muito a ver comigo, né? E as meninas cantoras de Petrópolis, esse é um vídeo de 9 anos atrás, acho que agora elas não são mais meninas, né? Mas a ideia de orquestra em redes é uma ideia bastante interessante, né? Eu acho muito legal a gente pensar em orquestra afinada e, às vezes, orquestras que são desafinadas. Era isso, Peter e colegas. Passo, então, a palavra para os nossos colegas. Muito obrigado, Giglio, né? Muito obrigado. Acho que foi bem interessante a tua colocação. Nós vamos voltar depois, certamente, a falar sobre algum desses itens, né? Então, eu passo, de acordo com o que nós tínhamos combinado, a palavra para o Wilker. Então, Wilker, por favor. Sim. Bom, pessoal, bom dia. Para quem entrou depois, meu nome é Wilker, eu sou vinculado ao programa de PPGA da PUC Minas, né, como aluno de pós-doutorado. Também sou professor da PUC e do Cefet do Pitágoras. Eu vou chamar a atenção aqui para um insight a respeito de estratégia, tá? Em função dos dados da pesquisa. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, se me permitem. Estão vendo minha tela?
Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Desculpa. Sim, pode Ótimo. seguir. Ótimo, obrigado. Sim. Bom, eu queria destacar 2 tipos de estratégias, entre as várias estratégias que a gente tem, mas como categoria de enfrentamento de crise, a gente tem, de um lado, as estratégias pró-cíclicas. Essas estratégias, elas seguem a tendência de mercado. Então, mediante uma crise, você vai junto com a manada, tá? Ou seja, corta custo, corta investimento, a gente procura reduzir preços. Então, essas estratégias são muito comuns, né, e sendo praticadas aí ao longo da história. Tá? Só que existem outras estratégias também, chamadas de estratégias anticíclicas. Elas aproveitam a oportunidade de uma forma mais ofensiva, procura manter os investimentos, investir em publicidade, aproveitar o momento para poder aproveitar uma mão de obra mais barata e contratar, ao invés de demitir. Tá? Então, assim, é bastante interessante nesse ponto aí. Então, a gente tem 2 perspectivas, e aí eu vou fazer algumas ponderações em cima dessas 2 perspectivas, à luz dos dados que a gente viu lá na pesquisa. Bom, o primeiro dado que chama bastante atenção é justamente este aqui, ó. Tivemos que baixar preços. Se nós vamos olhar na escala, tá, a gente observa que a tendência é de desacordo com essa afirmação. Ou seja, entre a estratégia de reduzir preço, que é uma estratégia pró-cíclica, e uma estratégia anticíclica ao invés de cortar preço, manter esses preços, a gente tem uma tendência aqui de uma estratégia anticíclica, indícios de uma estratégia anticíclica. E o que isso denota? Denota o seguinte: por quê? Às vezes a empresa baixa o preço, esses preços elas não conseguem se sustentar ao longo do tempo, principalmente a gente tem fatores de inflação, fatores, por exemplo, que os próprios clientes, quando se baixa o preço, a gente pode ter uma depreciação da marca. Então, a estratégia anticíclica, segundo a literatura, ela possibilita um desempenho superior. Tá? Então, a gente observa aqui essa tendência. Bom, chama atenção também os dados de que a maior parte, né, dos CEOs da organização, eles têm um nível superior. Então, mais no finalzinho, a gente vai ver um pouquinho desse aspecto, mas pode influenciar, no caso, ao invés de seguir a manada, realmente usar uma estratégia mais ofensiva, aproveitando as oportunidades, etc. Bom, um outro dado que chama bastante atenção é justamente este aqui. Quando a gente olha as escalas de, por exemplo, condições de pagamento de cliente, uma estratégia pró-cíclica, ela vai falar o seguinte: olha, você estende as suas condições de pagamento do seu cliente para poder manter suas vendas numa estratégia pró-cíclica. Então, eu vou, ao invés de dar 30 dias, eu vou dar 60 dias para o meu cliente. Mas uma estratégia anticíclica, ele fala o seguinte: olha, cuidado. Por quê? Você tem que monitorar esse cliente, porque às vezes você estende esse prazo de pagamento e ele fica inadimplente, então acaba impactando no seu resultado. Então, o que a gente observa é que, assim como no anterior, a tendência aqui, como está abaixo de 3, é que realmente elas não estão fazendo essas ações. Tá? Ela está se mostrando desfavorável a esse tipo de ação. E isso também indica indícios, obviamente, de uma estratégia anticíclica sendo praticada. Isso a gente observa tanto nas micro, pequenas, como nas médias nessa categoria. Do outro lado, a gente tem aqui, no mesmo ponto de vista, quando a gente olha o segmento indústria, construção, comércio e serviços, a gente observa que a construção e comércio, ele já estendeu o prazo de pagamento, tem uma tendência a estender mais o prazo de pagamento, ou seja, a fazer uma estratégia pró-cíclica. E tem a ver também com a natureza do negócio, pode ter a ver com a natureza de negócio. Tá? Isso aí pode ser melhor explorado, inclusive em pesquisas, novas pesquisas, ou dentro dessa própria pesquisa, a gente explorar mais esse fato. Olha, além disso, quando a gente olha pelas inovações, a gente observa que as empresas, assim como o professor Peter falou, elas fizeram várias ações aí para poder melhorar as perspectivas internas dos seus processos, né? Tanto a inovação na gestão também é bem notória. Isso chama atenção também, né? Até de acordo com o que o Gligo, pegando a oportunidade que o Gligo falou, será que essas empresas fizeram uma reestruturação mais aprofundada, migraram seu modelo de negócio? E isso também é interessante de ser investigado, porque
várias dessas estratégias podem ser disruptivas. Então, assim, a gente não tem informação em qual nível de inovação, se ela extrapola o modelo de negócio atual ou não. Porém, a gente observa que todas inovaram muito. E quando a gente fala que a maioria inovou bastante, o que a gente fala nesse aspecto constitui uma estratégia anticíclica, porque, em geral, o que as empresas fazem com o pró-cíclico? Olha, eu vou cortar os meus investimentos em P&D, eu vou manter o caixa da empresa o mais elevado possível. Então, assim, as estratégias anticíclicas, quando a gente inova, a gente procura focar no crescimento futuro, a gente foca na rentabilidade do negócio e a manutenção das estratégias acabam sendo efetivadas com o tempo, né? E aí eu fiz uma breve correlação, tá? Só para a gente entender, em função dessas estratégias aqui, a âmbito do Brasil, como que impactou só na característica rentabilidade, né? Então, quando a gente olha, os movimentos procíclicos, eles estão negativamente correlacionados à rentabilidade. Isso dá indícios que sim, que as empresas que tiveram estratégias mais voltadas, por exemplo, baixar preço, alargar a política de pagamentos dos clientes, ou até mesmo cancelar os investimentos, tiveram, obviamente, um impacto negativo na sua rentabilidade. E as empresas que tiveram movimentos, estratégias anticíclicas, tiveram correlações positivas. Isso, obviamente, tem que ser melhor explorado, eu só estou lançando algumas luzes referente a isso, mas um outro dado bastante interessante é o seguinte: quando a gente faz uma correlação parcial, colocando a influência aí do CEO, a gente observa que as estratégias, os graus de correlação das estratégias procíclicas, elas caem bastante, indicando que há evidências, de fato, que a escolaridade do CEO afetou esse movimento. Principalmente no que se repete a cancelamento de investimento, né? Manter esses investimentos se mostrou bastante interessante. Então, esse aqui é só um breve insight que eu gostaria de colocar para a gente poder discutir, e eu também gostaria de... Só terminar. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui. Bom... Um outro ponto aqui bastante interessante para a gente poder falar é a respeito dos novos clientes. O professor Peter mostrou que as empresas estão buscando novos clientes, estão buscando reorganizar dentro desse ambiente de crise. Isso indica que existem algumas estratégias, obviamente, relacionadas a marketing, que devem ter sido reformuladas, né? Por exemplo, você busca novos clientes, você tem que reorganizar o seu marketing. Geralmente, numa organização que busca estratégia pró-cíclica, o que ela faz? Ela corta as despesas de marketing no primeiro momento. A primeira coisa que ela vai fazer é cortar, porque julga-se que é um gasto que eu tenho, que eu não vou ter demanda, por isso eu vou cortar. Então, é o seguinte, e nos percentuais a gente viu que ela buscou inovações nesse sentido aí. Então, é muito interessante nesse aspecto. E uma outra coisa que aconteceu é o seguinte: compras, por exemplo. As empresas, elas costumam parar de comprar, né? E o que a gente observa é que o preço subiu, né? No primeiro momento da pandemia, ok, a gente teve uma queda de demanda, as empresas que não compraram, pararam de comprar no movimento pró-cíclico, o que aconteceu com elas? Elas ficaram com menos estoque. Porém, logo depois, poucos meses, veio a inflação e subiu com todos os preços. Então, tudo ficou mais caro. Então, as empresas que tiveram estratégias anticíclicas e compraram no movimento da baixa, elas se beneficiaram daquele aumento de preços seguinte. Então, isso mostra como que é importante esse tipo de mentalidade. Nem sempre uma estratégia que a manada segue, né? Citando aí o Warren Buffett, é interessante seguir a manada. É o contrário, às vezes é necessário não seguir aqueles movimentos de mercado e aproveitar essas tendências. Isso gera essas oportunidades de estudo futuro para poder investigar justamente a questão do modelo de negócio, as empresas praticaram outros modelos de negócio, se a gente, inclusive, teve impacto pelo fato da empresa ser madura, igual o Gliglio falou, olha, essas redes, né, as empresas podem ter alguns favorecimentos em prol do quê? Dos laços fortes que elas possuem com outras empresas e tal.
Mas será que essas empresas maduras, por serem maduras, elas usaram mais estratégias pró-cíclicas ou cíclicas? Ou se, ao mesmo tempo, essas empresas maduras, por elas terem caixa, isso favoreceu essas inovações que elas tiveram. Então, esses são todos pontos interessantes que eu acho bom destacar aqui. E aí eu encerro a minha fala aqui, agradecendo novamente aí vocês, e passo a palavra aí para a Ilka, não é, professor Peter? Obrigado, Wilker. Isso mesmo. Vamos passar a palavra para a Ilka. Muito obrigado. Por favor, Ilka. Bom, a minha observação, ela vai um pouco nessa, seguindo a manada aí, Wilker, porque acho que os dados estão nos levando para esse rumo, né? E, assim, o meu destaque seria que 65%, quase 66% dos negócios são familiares, né? E aí também a questão da inovação, né? Eu tinha até separado a lâmina, mas já os professores Peter e o Wilker já apresentaram, que é um grande destaque, né? Que os percentuais realmente acima de 75% em todos os níveis de inovação, né? E melhorias na gestão quase 80%, né? E uma série de questões que evidenciam o quanto as empresas, nesse período, elas, de fato, olharam para dentro, né? Como o professor Giglio disse, né? E realmente estavam prontas, né? Acho que isso foi realmente uma grande surpresa para todo mundo, né? Porque a gente imaginava como as empresas elas demoraram a ter uma atenção, né? Foi o último segmento, né, a ser olhado. A gente não imaginava que isso aconteceria. Eu trouxe assim alguns comparativos que eu busquei, igual saiu um relatório do Global Entrepreneurship Monitor, né, o estudo GEM, acho que todo mundo conhece. Saiu um relatório com dados de 2020 que eles fizeram sobre o impacto da pandemia, né, nas empresas. E aí o relatório ele fez assim uma análise mais detida do Chile e México, mas traz também alguns dados do Brasil. Então, só para a gente ter assim, um olhar mais comparativo também, né, com outros estudos, no Chile, né, eles destacam que muitos empreendimentos nascentes não conseguiram seguir para os próximos estágios, né, não conseguiram financiamento nesse período e morreram. Maior impacto nos setores como cultura, entretenimento, recreação e vestuário, acho que isso é geral, né? E eles destacaram como ponto positivo o maior uso de mídias sociais e de plataformas digitais e também a diversificação na criação de novos negócios, principalmente em negócios voltados à saúde e promoção da saúde. No México, né, 91,3%, segundo esse estudo do GEM, mencionaram decréscimo em faturamento. Acho que é um impacto maior do que os nossos resultados, né? Os nossos resultados, eu não lembro exatamente o número, mas eles são bem inferiores a esse aqui. 72% mencionaram um decréscimo na demanda e 15% reduziram o staff. Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão da redução do staff, que me parece que é um tema assim também que precisa ser olhado com mais atenção, embora o relatório, o nosso questionário, ele não tenha se detido a essa questão, né? E aí, no Brasil, o relatório GEM, ele destaca, né, os setores mais impactados, serviços pessoais, cuidados de idosos e crianças, outros serviços como jardinagem, limpeza, cozinha, vestuário, estética, e eles apontam o setor de construção. E eu, assim, trago um contraponto, né, porque penso que talvez esses dados que o relatório do GEM gerou
foram coletados em 2020, presumo eu, no primeiro semestre. Mas o nosso cenário no setor de construção ele mudou muito no segundo semestre, no ano de 2021, né? A gente sabe que a redução da taxa de juros, né? Muitos empreendimentos, muitos recursos que estavam no mercado financeiro migraram para o setor de construção, e o setor de construção hoje está superaquecido no país, né? E tem determinados suprimentos que tem fila de espera de 3 a 4 meses para serem entregues, né? Então, é também uma coisa fora da curva aí, né? Se a gente avaliar. O relatório ele cita um impacto, ele cita um estudo do Sebrae, né? Que fala que 29% das PMEs fecharam temporariamente no Brasil, 51% apresentaram decréscimo nas vendas, que acho que está próximo do nosso resultado, acho que foi 49%, né, Peter, se não me engano, 29% suspenderam o contrato de trabalho dos funcionários e 18% reduziram jornada e salários. Os setores mais afetados, beleza, esportes, turismo e educação. E, por outro lado, né, a gente o estudo mostra que setores mais beneficiados, higiene, limpeza, perfumaria, cosméticos e produtos farmacêuticos. E em crescimento, né, setores como equipamentos hospitalares, supermercados, serviços de entrega, comércio virtual. E aí eu trago aqui uma questão, acho que olhando os resultados da nossa pesquisa e desses dados, né, tudo indica que nós teremos novos hábitos de demanda, né? Eu acho que algumas coisas, a gente fala muito que os nossos resultados mostraram que acho que 30% das empresas querem continuar com o trabalho remoto, teletrabalho, né? Mas a gente tem que olhar também o quanto isso vai ter, e já está tendo, né? A gente não, tem que achar modos de identificar como isso tudo vai afetar a demanda, né? Uma nova configuração de mercado, acho que isso é muito importante para as pequenas empresas, para as empresas de serviço, né? Nós temos na nossa amostra 39%, e a gente sabe que no mundo todo a maioria das pequenas e médias empresas elas são no setor de serviço, né? E aí esse movimento ele já está em curso, né? Agora, como que isso vai se desdobrar, a gente não consegue identificar. Bom, mas os nossos resultados, eles mostraram, de uma certa forma, que essa contingência, ela favoreceu a inovação das pequenas empresas, né? E se eu olhar que muitas empresas são familiares, né? Assim, para nós, em Chapecó, né, que temos o nosso grupo na UNOESC de empresas familiares e inovação, né? A gente vê a importância de estudar inovação em empresas familiares. Acho que os resultados eles trazem esse chamado, né? E também a gente viu que o quanto, né, mostrou a necessidade de planos de contingência. Acho que o Wilker mostrou isso muito bem, né? E a gente vê que mesmo empresas que não receberam subsídio, né? Porque os dados mostram, acho que 19% que receberam subsídio, mesmo as que não receberam subsídio, né, elas responderam, né, com um plano de contingência e conseguiram driblar o momento. Indo já para o final, então, pensando em pesquisas futuras, né, eu acessei um estudo da Vanessa Harting, de 2021, trazendo essa discussão, e, obviamente, que ela traz o foco de pesquisas com transformação digital, tecnologias digitais, marketing digital, né? E ela também traz aqui futuras pesquisas com o efeito das redes, famílias e grupos para amparar pequenos negócios durante a crise.
Então, acho que vai de encontro, né, aquilo que você colocou. E, com base no relatório da pesquisa do Observatório, eu acrescentaria ainda como a pandemia afetou o negócio de mulheres, né? Nossa amostra tem aí 34% de mulheres, né? Mas a gente sabe que a representatividade é muito maior, embora o professor Peter disse que era esperado que fosse menor, né? Mas a representatividade é maior, né? E acho que é importante a gente compreender melhor como a pandemia afetou pequenos negócios de mulheres, porque deve ter tido algum impacto, talvez, com viés de gênero, né? E também como, então, a pandemia ela mudou o mindset desses empreendedores e os hábitos de strategizing, né? Como que agora eles vão... Será que agora eles terão... Né? Isso representará um novo olhar? Também olhar a relação empresas familiares e não familiares face à pandemia, né? Nós temos como fazer essa análise com os dados, né? Para ver se tiveram mudanças em relação a essa questão. Então, são só alguns insights, né? Que foram proporcionados pelos resultados da pesquisa, e eu passo, então, a palavra ao professor Peter. Bom, Ilka, muito obrigado, te agradeço pelas colocações. Quer dizer, eu gostaria até que todos percebessem, né? Na verdade, o ponto mais importante para mim existe um mar de oportunidades, né? Onde cada linha de pesquisa ela pode, de fato, vamos dizer assim, encontrar subsídio, né, para aprofundar as investigações e assim por diante, né? Uma pesquisa desse tipo, colaborativa, ela permite isso. Eu vou me permitir aí passar rapidamente na parte que me toca algumas informações que eu acho que são relevantes para a gente entrar na discussão posterior com os demais colegas, né? Dúvidas, questões, enfim, sugestões de temas, né? Então, feito aí os comentários, né? Eu vou entrar como último aí dos painelistas, né? Para discutir alguns pontos, né? Ou seja, se tem Peter, falado muito sobre isso... Oi? Peter, na sua apresentação anterior, o pessoal pediu para você clicar ali em ocultar, para tirar a barrinha de baixo. Ah, tá. Ok. Obrigado. Então, como eu estava comentando rapidamente aí para fazer esse fechamento, se tem falado muito da importância, né, das micro, pequenas e médias empresas, né? No entanto, quando a gente observa até mesmo os estudos que a academia faz, normalmente são casos de sucesso e exceções que não representam a grande maioria das empresas. Mas para que vocês tenham uma ideia, né, em termos de América Latina, né, de cada 100 empresas, 63 são micro, 18 são pequenas, 9 são médias e por volta de 10, ou seja, 10%, né, são grandes empresas, tá? Alguns outros dados interessantes, por exemplo, né? Elas representam, tá? Mais esse conjunto, né, de empresas, mais de 99% das empresas, né, do país, tá? Representam mais ou menos 55% a 60% dos empregos. Eu posso dar o dado do Rio Grande do Sul, que eu conheço, 70% dos empregos formais no estado do Rio Grande do Sul estão em micro, pequenas e médias empresas. Os restantes 30% são divididos entre servidores públicos, né, e as grandes empresas, tá? E, em termos de massa salarial, né, representa alguma coisa em torno de 40%, é a massa de salários. Então, vejam o peso que elas têm na economia, né? Segundo o Sebrae, em 2014, as micro, pequenas e médias empresas geraram, né, em 2011, 27% do PIB, tá?
Em relação ao número de empresas, né, elas, na área de serviços e de comércio, representam entre 98% e 99% total de empresas. E em relação aos empregos, né, naquela época, elas representavam 44% nos serviços, né, e cerca de 70% no comércio. Então, é um segmento altamente representativo. Eu arriscaria dizer-se que um país desenvolvido, né, ele precisaria que essas empresas fossem desenvolvidas, e não algumas mega empresas, né, de ponta, porque elas não representam a realidade do país, né? Por outro lado, nós sabemos, aí um dado é um dado antigo, mas ele se repete ao longo do tempo, né? À medida que o tempo passa, reduz-se tremendamente, né, o número de empresas, de micro, pequenas e médias empresas que sobrevivem, né? E, se nós quisermos mudar esse contexto, né, realmente nós precisamos tratar as micro, pequenas e médias empresas de outra forma, né? E uma das formas, né, e eu concordo com o Giglio, né, até essa é uma das propostas que a gente vai discutir mais adiante, é a inclusão dessas estratégias coletivas, né, ou seja, o trabalho em rede, o trabalho cooperativo ou mesmo coopetitivo, né, como alternativa para elas. Bom, no entanto, essas dificuldades de 2020, né, colocaram em xeque, né, as micro, pequenas e médias empresas, os negócios delas, né? A pesquisa do IBGE de 2020, né, ainda realizada em junho, mostrou que 98% das grandes empresas conseguiram manter suas atividades abertas, tá? Só que os micro e pequenos empresários, somente 67% conseguiram manter a empresa parcialmente aberta. E mais ou menos 20% tiveram que encerrar as atividades, né? Entender essa realidade e poder fazer alguma coisa a respeito, né, implica, né, a gente reconhecer que as micro e pequenas empresas são relevantes no contexto socioeconômico mundial, né? A Europa sabe disso há mais de 20 anos, né? Trabalha com isso há mais de 20 anos. As MPS, né, as micro, pequenas e médias empresas, têm dificuldades específicas que são vinculadas ao porte, às características do segmento e até mesmo às regiões onde elas atuam, né? A questão cultural e os hábitos. Elas não são empresas de porte pequeno, ou seja, diversas pesquisas já realizadas, eu desenvolvi uma com a Fundação Getúlio Vargas, analisando o modelo de inovação de médias e de grandes empresas, né? Ele não é adequado para micro e pequenas empresas. O modelo de orientação empreendedora que foi desenvolvido por Colvin, né, para grandes empresas, também não se aplica direito para micro e pequenas empresas. Ou seja, não é só uma redução de porte, elas têm características diferentes, né? No entanto, as pesquisas acadêmicas e gerenciais têm focalizado em grande parte os casos de sucesso excepcionais, né? Como se todas as micro e pequenas empresas pudessem se tornar uma Starbucks. Se mais de uma se tornar uma Starbucks, a Starbucks deixa de existir, deixa de ter o seu ineditismo, o seu diferencial. Então, é preciso não somente estudar os casos de sucesso, mas entender ações que sejam de sucesso num coletivo de empresas que tem uma série de dificuldades. Ou seja, nós precisamos estudar mais essas micro e pequenas empresas. Eu posso adiantar para vocês, isso não é o objeto aqui, mas na pesquisa anterior que eu conduzi com a FAED-PIME em 2015 e 2016, no estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 4.000 empresas, né? Uma das coisas que se perguntava para as empresas era a quem elas recorriam, né, quando elas desejavam melhorar sua competitividade, né, e garantir a sua sobrevivência, né? E, claro, né, o resultado indicou que elas não recorrem às universidades, porque elas não sentem relação com isso, elas não recorrem aos institutos de pesquisa, elas não recorrem ao governo. Elas se relacionam com seus clientes e com seus fornecedores como forma de achar maneiras de melhorar o seu desempenho, né? É lastimável, mas é a realidade, né? Bom, agora uma coisa que me chamou a atenção, e por isso talvez toda essa discussão, né, sobre o observatório, o empenho em fazer ele funcionar, né, é que muitos países já reconheceram essa necessidade de órgãos de apoio, de suporte, em termos de informação, em termos de orientação, não só para uma entidade exclusiva, mas para diversas entidades. Por exemplo, o Observatório Europeu, né, a sede na Espanha,
ela não é uma sede de um SEBRAE, ela não é uma sede de um SESI, de uma Fiergs, de uma FEComércio. Ela é uma instituição que faz pesquisa e que fornece informações para todos esses órgãos que coletivamente tomam decisões e propõem ações, né? Cada um fazendo o seu papel, né? Ou seja, não é uma instituição de uma empresa, de um órgão, de um governo, né? Ela alimenta o coletivo, né, de organizações de uma determinada região para que deem suporte. Então, por exemplo, aqui vocês têm o Instituto PIME da América Central, né? Existe já há diversos anos. Vocês têm o Instituto, o Observatório PIME do Equador, né, que eu fui visitar, né? Muito interessante, eu tenho trabalhado com eles, né? Eles têm muitas informações e um site, inclusive, que é a nossa expectativa para o próximo ano. Aqui vocês têm o Observatório PIME, né, da Espanha, que envolve as universidades de Múrcia, de Cartagena, de Cantábria, de Valência, e assim por diante, tá? Vocês têm o Observatório da Aliança do Pacífico, né, que reúne aí Chile, Peru, né, México e o Equador, né? E vocês têm também, né, Pymes Costa Rica, né, que tem feito um trabalho muito interessante com empreendedorismo feminino, né, levantando dados, coletando dados, né, e identificando ações a serem conduzidas, né? E aí vem a pergunta, né? Muito bem, e o Observatório Brasileiro onde está? Diversas vezes em que eu fiz parte das ações da FAED-PYME, viajando e conhecendo políticas públicas e também analisando políticas públicas em diferentes países da América Latina e da América Central, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, México, Colômbia, Equador e tudo isso, muitas vezes eles me perguntavam, muito bem, como funciona o observatório no Brasil, né? E, literalmente, eu tinha que dizer que nós não tínhamos um observatório desse tipo aqui, como existia nos outros países, né? Então, isso me levou a todo esse esforço, né? E eu agradeço muito a colaboração de todos os colegas que tornaram isso possível. E, ao mesmo tempo, pelas próprias colocações feitas anteriormente, vocês podem perceber que há um mar de possibilidades em termos de tendências, de estudos, né? Que podem todos colaborar para o desenvolvimento dessas empresas, que, por sua vez, vão ter reflexo no país como um todo, né? Bom, então, gente, dessa forma eu dou como encerrada essa abordagem, né? Essa questão aí das posições dos painelistas, e a partir disso, então, nós estamos abrindo para questões, discussões, enfim, pedindo a colaboração de todos aí para tornar esse momento mais rico. Algumas solicitações aí com relação a esse espaço para perguntas, né, e questões dos participantes, tá? Por favor, que cada um se apresente, né, nome, instituição. Se ele tem uma pergunta dirigida a um painelista ou não, a todos, fica aberto, só esclareça. Eventualmente, nós, talvez, né, não tenhamos condições de atender a todos, mas aí vocês poderão entrar em contato futuramente com os painelistas, aí, de acordo com o e-mail, as informações indicadas, tá certo? Para que se possa fazer mais contatos ou definir melhor o atendimento, o interesse de cada um de vocês, né? Então, dessa forma, né, eu passaria a palavra aos painelistas e também aos participantes externos para que façam suas questões, apresentem suas demandas e assim por diante. Muito obrigado. Peter, você me dá licença? Claro, por favor. Enquanto o pessoal vai se organizando aqui para perguntar, eu queria dizer para você que nós estamos com uma audiência aqui extremamente qualificada, né? Algumas pessoas que escreveram aqui quem são, de vários lugares do Brasil, são pessoas ligadas mesmo às questões de inovação, de empreendedorismo, de políticas públicas, né? Está aqui, ó, o Macário, a Érica, a Daiane, tem a Geice, professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, tem a Simone, aqui da USP, né? O nosso colega Silvio, que está aqui, né, que participou de toda essa pesquisa também, olha, uma audiência fantástica, viu? Muito legal, né? Parabéns a todos nós aí por esse trabalho. Vamos ver quem quer comentar. Peter, aqui, Sim. Ieda, tudo bem? Tudo bem, Ieda. Parabéns aí pela exposição, parabéns a todos os painelistas aí também pelas informações.
segue muito forte naquela linha toda que a gente conversou aí durante todo o ano, né? Muito bom ver agora a apresentação desses resultados. Peter, eu acho que tem alguém que pediu no chat para falar um pouco mais do webinar do dia 20, que você colocou. Se pudesse repassar aí para o grupo. Tá. Bom, o webinar do dia 20 vai ser a primeira experiência, né, que nós vamos fazer de divulgação do observatório, tentando captar mais universidades para participar desse processo, né? Ele deve acontecer no dia 20, a partir das 11 horas da manhã. Eu ainda tenho que repassar para vocês, né, disponibilizar a todos que tenham interesse o local da sala e as condições todas certinhas. Vai ser feito pelo Zoom da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a ideia básica é mostrar os resultados de hoje, que hoje foram apresentados, né, expandindo eles um pouco, né, por segmentos e por outras questões, e, ao mesmo tempo, um comparativo, né? Na verdade, nós vamos fazer o webinar, mas ele vai ter a participação também de europeus, de espanhóis, e a ideia, então, é fazer um contraponto, os resultados obtidos no Brasil versus os resultados obtidos na América Latina, né? Tentando identificar algumas diferenças, alguns pontos que sejam relevantes, né? E, ao mesmo tempo, discutir, né, como vai ser daqui para frente, né? Qual é a próxima? Nós vamos ter uma cara, vamos dizer assim, um objetivo mais claro para a pesquisa do ano que vem. Eu já sei quais são os temas, né? Mas, por exemplo, uma das questões que nós vamos ter que discutir, né, Ieda, até é a colocação do próprio Giglio. Para o ano que vem, o questionário vai ser um padrão para todos os países que participarem em universidades, claro, em espanhol e em português. Mas vai haver possibilidade de cada país ou grupo de países incluir um bloco específico do seu tema de interesse, né? Então, por exemplo, no nosso caso, poderia ser a questão das redes. O importante seria a gente ver se conseguimos captar, por exemplo, o México ou a Colômbia, né? Ou, quem sabe, a Argentina, por exemplo, né? Para fazer a mesma pesquisa, né? Esse mesmo bloco, para que a gente possa depois fazer as comparações. A partir dessa divulgação do webinar do dia 20, os dados, né, como a gente tinha comentado, vão estar disponíveis para as universidades que participaram esse ano. E aí começa um segundo momento que eu acho muito relevante, que é, definidos os temas de interesse, fazer parcerias com as universidades brasileiras, né? Por exemplo, eu estudo o mesmo tema que é do interesse do Giglio. Ok, vamos fazer um estudo comparativo. Pega São Paulo ou pega, sei eu, Minas, e eu vou pegar o Rio Grande do Sul. O que se observa de diferença em relação a esse comportamento, com relação a redes e tal, né? Isso pode propiciar também para o ano que vem uma outra questão, que é, nós olhamos muito este ano as empresas em si, né? Mas e o suporte externo para elas, né? Quer dizer, as condições de contorno em São Paulo são melhores que aqui no Rio Grande do Sul, as políticas públicas são mais adequadas. Isso vai começar a fazer com que surja um grande cabedal ou um conjunto de oportunidades de pesquisa, né? Para nós, vamos dizer assim, trabalharmos não só internamente no país, mas até mesmo com os outros países, tá? Essa informação certinha, tudo do webinar, né? Eu devo passar no início da próxima semana já, tá? Na segunda-feira ou alguma coisa assim, eu devo estar passando, disponibilizando, né, essa informação. Por isso, se os colegas que estão assistindo tiverem interesse, né, eu vi que o Giglio começou a organizar, seria importante nós termos os contatos de todos, tá? Porque, infelizmente, o observatório ainda não tem um site. Esse é um dos grandes objetivos para o próximo ano, para divulgar não só os resultados do observatório como um todo, mas também trabalhos e pesquisas individuais relacionadas a ele, feita pelos colegas, né? Mas aí, para isso, nós precisaríamos um nome, organizar uma listinha. Eu não sei se a Rosana, né, que está nos dando apoio, aí poderia se encarregar de identificar as pessoas que estão assistindo e nos repassar isso para que a gente possa passar a informação a todas, até porque o nosso interesse no próximo ano é que tenhamos um maior número de universidades participando, né, e contribuindo para a pesquisa. Ok. Gente, mais alguma questão, mais algum comentário? Tem tantos temas que se pode discutir aí, né?
Então, se não houver nenhuma pergunta específica, deixa eu colocar na mesa, né? Alguns anos atrás, né, eu fiz uma outra pesquisa, né, em 2015, 2016, aqui no Rio Grande do Sul, com micro e pequenas empresas. E um fato que surgiu foi esse que eu comentei há pouco, né? Que eu estranhei muito. Foi perguntado às empresas assim, bom, quando vocês precisam inovar a sua competitividade, o seu desempenho, a quem vocês procuram? E aí havia uma escala de todos os participantes da sociedade, né? E, curiosamente, eu acho, né, que aí surgiu um elemento importante, né? Que até eu estou estudando numa outra pesquisa em andamento, que é a universidade, nesse sentido, não cumpre o seu papel, né? Mas nós estamos preparando as pessoas para trabalhar em grandes organizações, né, terem autoconhecimento técnico, mas algumas questões fundamentais, né, provavelmente nós não estamos tratando, nós não estamos identificando. Por quê? Porque as pequenas empresas, né, elas afirmaram, olha, elas, quando precisam resolver questões, melhorar seu desempenho, elas não procuram, olha só, não procuravam o Sebrae, não procuravam as universidades, não procuravam os institutos de pesquisa e também não ficavam dependendo de órgãos públicos, né? Ou de políticas públicas, né? Como o próprio Giglio mencionou, né? Algumas delas identificam que há muitas dificuldades aí com a questão burocrática, enfim, né? Que elas não... Então, vejam, né? Essa é uma questão que eu acho que o próprio observatório pode contribuir para tratar disso, né? Talvez uma das questões também, sim, já vai, Giglio, só uma das questões até que eu colocaria para discussão será que a universidade não gosta muito dos casos glamourosos de sucesso, né? E esquece um pouco os casos reais do dia a dia que também precisam ser estudados? Por favor, Giglio. Mas também existe um contraponto, né, Hansen, que é a questão das incubadoras, né? As incubadoras que são uma realidade hoje em várias universidades, incorporaram dentro dos seus objetivos a formação de uma rede de negócios e uma rede social para a empresa que está sendo incubada. Então, você vê, né, que esse pensamento de redes que vai sendo cada vez mais divulgado, difundido. Quer dizer, a incubadora agora ela não está só preocupada com o suporte da empresa, mas também que se ela não tiver essa rede de relacionamento, de negócios social, não adianta, ela não vai para frente, né? Porque várias empresas, a gente sabe disso, várias empresas familiares, elas duram 3 meses, que é o tempo em que os familiares compram da empresa. Quando os familiares param de comprar da empresa, acabou, né? Porque a rede social era essa, né? Era da família, né? Então tem um contraponto aí também que poderia ser investigado, qual é o peso de incubadoras no suporte às pequenas empresas, né? Estou vendo aqui o Sérgio Gomes, né, que também participou aqui, colocando a participação dele. Aproveitando... Macário quer fazer uma pergunta. Por favor. Pronto. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho excelente, com informações bastante importantes. E foco também da nossa pesquisa, junto com o professor Sérgio Forte, a gente tem trabalhado muito micro e pequenas empresas. E 2 coisas me chamaram a atenção, até fiz uma pergunta para o professor Peter, diretamente, com relação à classificação do tamanho das empresas, né, do porte das empresas, que existe um distanciamento muito grande entre micro e média, né? E às vezes comparando, botando no mesmo slide, sem trazer uma diferenciação, talvez traga algum viés. E aí achei muito importante, professor Peter, quando você falou da ampliação dessa pesquisa em vários aspectos. Regionais, por exemplo, a pesquisa está muito concentrada no Sul. Quando ele trouxe aqui para o Nordeste, será que vai ser a mesma coisa? Vai refletir a mesma, por exemplo, a escolaridade? Sabemos que a região Sul tem uma escolaridade mais alta que a região Nordeste e a região Norte. Então, como seria, né, comparação muito interessante dentro do país, empresas localizadas no interior, em capital, têm o mesmo posicionamento? Então, essa pesquisa abre assim, um leque, tá, de questionamentos que a gente pode
originar várias pesquisas, né, e várias contribuições para que a gente consiga entender melhor as micros e pequenas empresas. Eu passei muito tempo trabalhando no mercado com empresas de pequeno porte e vendo as dificuldades do dia a dia, né, desconhecimento e tudo mais que dificulta a existência dessas empresas. E estudos voltados principalmente para microempresas são muito raros ainda. Geralmente trabalham médio e pequenas, e daí para cima, e como o professor falou, algum estudo de caso, alguma coisa assim, mais chama atenção. Mas parabéns pela pesquisa, se puder, a gente gostaria também de ter acesso a algumas informações para poder a gente aplicar ou replicar aqui para o nosso estado, nós estamos do Ceará, para a gente comparar e trazer mais informações para a comunidade acadêmica. Muito obrigado. Macário, eu agradeço muito os teus comentários e o convite que eu posso fazer, venha participar do observatório. No ano que vem você será incluído, né, e receberá todo o apoio, né, para fazer o desenvolvimento da pesquisa e tudo isso, né. Venha participar dele, será recebido de muito bom grado. Esse ano nós tivemos o professor Sérgio Gomes, né, e a professora também lá da Universidade de Sergipe, Federal de Sergipe, participando, mas se nós tivermos um número maior de participantes, como você, por exemplo, e a sua universidade, né, torna-se mais consistente os próprios resultados, né, e dessa forma quer dizer, nós começamos a ter uma base maior para fazer comparações e tudo isso. Esse é o grande objetivo, né, essa é a grande questão, né. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e que para mim foi um orgulho, conviver com todos esses colegas, como, sim, o Silvio, o Gíglio, enfim, as meninas, como eu chamo, né? Enfim, todos que participaram. O que eu tenho observado nos últimos anos é, claro, né, um certo nível de concorrência entre as universidades. Agora, esse trabalho que foi feito foi um trabalho colaborativo de pesquisa, onde todos, né, deram seu percentual de esforço. Então, foi um trabalho fantástico, né? Isso mostrou que, na verdade, a união, né, pode trazer resultados muito bons, né? Quando se consegue fazer uma pesquisa no país em 3 meses e obter um volume de 800 questionários respondidos, válidos, cobrindo 6 países com tão número de questões, né? Isso foi possível através do trabalho colaborativo. Eu tenho muito orgulho da colaboração e da participação de todos, porque foi isso que gerou o resultado. Se eu tivesse feito a pesquisa isoladamente no Rio Grande do Sul, não seria nada comparado com o que foi obtido. Então, a pena que apenas um pequeno número de colegas pode estar aqui, mas tem um grande número de colegas, aí talvez 30, 40 pessoas, que fizeram um grande esforço, né, para participar e mostram que esse tipo de trabalho é possível e traz resultados, né? Então, por favor, né, tem interesse, venha participar, nós vamos dar todo o apoio, auxiliar, nós discutimos qual é a melhor forma de coletar os dados, nós procuramos tirar as dúvidas, auxiliar de diferentes maneiras, né? Porque o que nos interessa é o global, a visão global. Seja muito bem-vindo, se quiser. Por favor, mais alguém gostaria de fazer comentários? O Silvio. Por favor, Silvio, fique à vontade. Tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, tentando fazer o observatório aí, ampliar todo esse trabalho que já foi feito, né? Que a gente fez aí de uma forma, assim, até rápida neste ano que passou e que talvez, assim, pudesse ter um alcance muito maior se a gente tivesse já no ano passado, ter tido a oportunidade que a gente está tendo agora de divulgar esse trabalho. Bom, de minha parte, mas dentro da fala também do Peter, me parece que a gente compete na graduação e a gente colabora no estrito, né? Essa é a realidade. Até porque a gente compete onde entra dinheiro. No estrito, a gente está sempre na luta por recurso e isso meio que explica aí por que a gente tem que dar a mão um para o outro e poder se ajudar. Então, vamos dar a mão aí e vamos continuar. Agora, eu gostaria de frisar um ponto que a Ilka trouxe e que a gente deve trazer uma reflexão. A Ilka fez uma observação muito interessante, que a maior parte dos pequenos, dos micro e negócios são liderados por mulheres. Por que isso não apareceu na nossa amostra?
Provavelmente tem alguma coisa que a gente tem que corrigir. A gente não está pegando a realidade, a gente está pegando talvez um grupo que tem acesso à internet, um tipo de negócio que a gente não... Os pequenos talvez não, aquele pequeno mercadinho, aquela lojinha, esses aí talvez não estejam entrando na pesquisa. E isso é o tipo de coisa que a gente discute dentro do observatório. Então, a gente deixa o convite para os demais que queiram participar, para a gente poder espalhar pelo Brasil e trazer uma realidade mais consistente, para a gente não ficar fazendo um trabalho que é muito acadêmico e pouco aplicado. A gente gostaria realmente de trazer entregas. Era esse só o... Silvio, eu te agradeço muito, eu acho que tu tocasse num ponto muito importante, mas para isso nós precisamos avançar um pouco no observatório. Eu acredito que essa questão se deva ao fato de que nós pesquisamos empresas formais, né? Em grande parte, nós procuramos bancos de dados, né, de empresas, de Federação das Indústrias, de Federação do Comércio, onde são empresas formalmente constituídas, né? Mas isso não significa que não existam as empresas informais. Talvez a gente deva criar uma linha de investigação, né, que trabalhe aplicando o questionário mais para pequenas organizações informais. Só que provavelmente isso terá que ser feito de uma outra forma, né? Talvez a gente tenha que definir um grupo de alunos indo presencialmente, né, levantar dados e tal. Mas acho um ponto extremamente importante. Eu tenho minhas dúvidas, Peter, se a questão é formalidade ou se é informalidade. Eu acho que é mais as que são, como é que eu vou dizer, as que estão congregadas em associações são as que a gente conseguiu acessar. Não exatamente... É verdade, isso também tem... eu acho que é isso. Então, essas empresas, elas já têm um perfil de trabalhar em colaboração, elas têm um perfil de buscar recurso, e agora aquele outro empreendedor que a Ilka fala, que o GEM, talvez a experiência do GEM a gente deva explorar um pouco mais como é que é feita essa coleta e talvez a gente consiga algumas informações bem interessantes aí, se a gente conseguir fazer essa aproximação. Sem dúvida, muito interessante a colocação, né? Mais uma coisa para a gente colocar em discussão no grupo. Muito bom. Pessoal, eu tenho que instigar vocês, vamos lá. Curiosidades, questões. Uma outra questão que eu não trouxe hoje, né, porque o objetivo era mostrar os resultados e mostrar as possibilidades, né, a importância do observatório e as possibilidades que ele abre, mas que é uma questão bastante estudada pela própria CEPAL, né, que é aquele centro que estuda empresas na América Latina e América Central, é que as empresas europeias, micro e pequenas empresas que estão tendo um desempenho melhor, elas encontraram nichos para atuar. Enquanto na América Latina, né, o levantamento indica que grande parte das micro, pequenas e médias empresas concorrem em segmentos tradicionais, né, onde eles enfrentam as grandes empresas. E por isso, né, esse é uma das razões para explicar o alto grau de insucesso, né? Então, uma questão seria como dirigir os pequenos negócios no sentido de eles terem esse diferencial ou essa questão mais específica de segmentos, de nichos, né, que poderia garantir a eles um maior nível de sobrevivência e de manutenção, né? Por exemplo, eu estava pensando, né, enquanto o Silvio falava, aqui no bairro onde eu moro, que é na zona sul de Porto Alegre, aqui na Tristeza, tem uma meia dúzia de residências que na sua garagem, né, tem um salão de beleza, né? Seguramente elas não entraram na pesquisa, né? E por isso que eu disse que, claro, baseado nesse sentimento que eu tenho, esses salões de beleza, né, ou podólogas, enfim, algumas delas seguramente não estão regularizadas. Mas isso hoje representa, né, quer dizer, a própria pandemia mostrou talvez alguma coisa em torno de 35, 36 milhões de pessoas trabalhando nesse contexto, né? A nossa pesquisa não alcançou isso, né? Enfim, não que a gente tenha hoje estrutura, né, para fazer uma pesquisa desse tipo, como um órgão público tem, mas
que talvez fosse interessante a gente focalizar alguns desses segmentos para identificar a realidade deles, né, e o quão diferente isso é daquilo que nós efetivamente levantamos, né? E para isso a gente precisaria de algumas parcerias, né, Hansen? Por exemplo, com o Sebrae, Senai, que tem um cadastro de bilhões de empresas, né? As que nasceram, as que morreram, as que continuam, e outras instituições, como a Rosana escreveu aqui, né, da Rede Mulheres Empreendedoras, enfim, acho que aqui, daqui a pouco a gente já tem que terminar, então já quero aproveitar para te parabenizar, você, Peter, por todo esse esforço que você vem realizando já há mais de 5 anos e que agora começa a colher os seus frutos, né? De organização aqui no Brasil. Agora já temos mais universidades interessadas e estão surgindo aqui as ideias para se fazer uma aproximação, algum tipo de parceria, não sei como é que seria, com essas outras instituições que também têm dados. Pode não ser uma pesquisa do jeito que a gente está acostumado, mas eles têm dados a respeito desses microempreendedores que ficam no meio do caminho entre a formalização e a informalização e que, muito provavelmente, como o Silvio disse, não entraram nessa pesquisa, né? Então, acho que estão lançadas as bases aqui para você, Peter, agora começar a dormir mais feliz, né? De ver, assim, depois de alguns anos de batalha, que agora vem conseguindo aí os resultados, né? Tá certo que parte é porque você nos chamou, nós que somos pessoas inteligentes e interessantes, mas o crédito maior é seu, sem dúvida, viu? Parabéns, viu, Peter? Tá bom, obrigado. Eu agradeço, mas, na verdade, como eu disse, eu fico muito orgulhoso do trabalho colaborativo que foi feito, né? Porque nós trocamos muito, nós sugerimos como fazer, como melhorar a sua dificuldade de obtenção de dados e tudo isso, né? E rapidamente, eu tenho mais 1 ou 2 lâminas para encerrar, mas o webinar, a função do webinar no dia 20, por isso está me dando muito trabalho também, é exatamente convidar para participar FEComércio, Federação, Sebrae, etc., né? Por quê? A proposta é de uma forma similar ao que acontece na Europa. O observatório tem o conhecimento técnico, científico para fazer as análises, os relatórios e sugerir estratégias, né? Agora, nós precisamos do apoio dessas instituições, né? Para poder instrumentalizar isso. Eles não precisam ter um órgão próprio para isso, né? O observatório pode fazer esse trabalho gerando esses... Nós podemos fazer, por exemplo, um relatório segmentado pelo comércio, pela indústria, e atender a demanda, né, dessas instituições. Então, o webinar do dia 20 agora, o objetivo dele é justamente esse, né? É convidar essas organizações para que elas venham participar e, dessa forma, nos facilite, como tu tens razão, Gílio, o acesso aos dados, tá? Bom, gente, em função do horário aí, eu vou gastar mais 2 minutinhos aí para terminar o nosso webinar com... Professor Milton, Oi. O professor Milton pediu a palavra, será que não dá para deixar ele falar um minutinho antes de terminar? Claro, claro, por favor. Na verdade, eu agradeço, professora Ilka. Na verdade, era mais para, em nome do Comitê Científico de ESO, fazer um agradecimento aos painelistas, em nome do professor Peter e a todo mundo que participou desse painel. Eu acompanhei aqui desde o começo, super rico de informações e de conteúdo e de debate. Então, agradeço aos painelistas, em nome do professor Peter, e agradeço a todo mundo que pôde participar, tornando o painel, né, relevante. É disso que a divisão ESO precisa, né, de pessoas que debatam, que discutam, para que a gente possa fazer uma ESO cada vez melhor. Então, muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Obrigado de minha parte, né? Eu agradeço em nome de todos, né? De todos, realmente, né? Mas, então, se eu puder apresentar aqui rapidamente as últimas lâminas. Vamos lá. Bom, então,
Informações, né? No dia 20 agora nós devemos fazer o webinar. Se eu tiver a identificação de todos, eu repasso todas as informações, né? E para o ano que vem a nossa ideia, então, é consolidar as atividades do observatório, né? Mantendo as universidades que estão e agregando novos interessados. De uma forma geral, o tema coletivo a ser tratado por todos os países vai ser a transformação digital, né? Ou seja, como incorporar a digitalização nas micro e pequenas empresas e a sustentabilidade delas, né? Mas os nossos temas específicos podem compor um pequeno bloco, né, em que a gente pode tentar negociar com outros países para ver se eles têm interesse no mesmo tema. Por exemplo, né, o uso de estratégias coletivas, como a formação de redes e assim por diante, né? E, claro, vai gerar um novo relatório gerencial em que a gente espera, até esse momento, então, ter agregado entidades de classe, né? O que seria muito importante na ideia do observatório ser um observatório de características coletivas e não individuais de uma única instituição, né? Então, fica o convite, né? Se a organização de você tem interesse de participar, né, nas pesquisas, né, poder intercambiar informações, conhecimentos com outros especialistas, com outros professores, possibilidade de pesquisas conjuntas, de comparativas, né? Então, por favor, entrem em contato, né? Aqui vocês têm o telefone da FAED-PYME, né? O site da FAED-PYME na Espanha, que é a sede principal aí do observatório, tá certo? E vocês têm aqui, no meu caso, eu sou no momento, atualmente, o representante do Comitê Brasileiro. Vocês têm o meu e-mail aí, eu estou no Departamento de Engenharia de Produção e Transportes da URGS, tá? O e-mail e o telefone, tá? Então, vocês podem fazer contato, né, que serão muito bem-vindos. Finalmente, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela oportunidade de apresentar os resultados, pelo Enampad, né, por ter aceito essa proposta de painel, talvez um pouquinho diferente, né, e principalmente a todos os professores, né, os pesquisadores das universidades que participaram. Eu volto a dizer, eu fico muito orgulhoso, principalmente de ter sido feito, né, um trabalho coletivo, né, um trabalho colaborativo, sem estrelismo, sem nada, onde todos deram uma parte do seu esforço, além das atividades de aula e de outras responsabilidades, né, e contribuíram para esse resultado, que é um benefício para todos nós, e eu acho que a divulgação agora vai possibilitar um reconhecimento e um apoio para facilitar as atividades para o próximo ano. Em especial, meus agradecimentos ao Giglio, à Ilka e ao Wilker, né, que também tiveram um pequeno trabalho adicional de preparar esse evento para todos nós, né? Então, por fim, muito obrigado pela atenção de todos, né? E gostaríamos de, no ano que vem, vocês estarem, talvez, participando aqui do webinar conosco, né? Trazendo resultados, né? Enfim, e a contribuição aí, tanto acadêmica como para as próprias empresas que fazem parte do processo, né? Então, eu agradeço muito, né, aí a participação de todos e muito obrigado, gente. De minha parte é isso. Legal, obrigado, pessoal. Obrigada bom dia a todos. todos. Bom dia. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado a Bom dia todos. a todos.